Bom, galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Conjuração Baiana, né? E antes de falar sobre isso, a gente vai falar sobre como era a Bahia do século XVIII, né? Vamos falar dessa contextualização, né? Salvador, no século XVIII, era uma importante capitania na Bahia. A maior cidade da colônia portuguesa na América, com cerca de 60 mil habitantes, havia sido a capital da colônia até 1763, quando a cidade colonial foi transferida para o Rio de Janeiro. É importante frisar que apenas Lisboa, capital de Portugal, era nesse período maior que Salvador. A desigualdade social era um dos principais problemas de Salvador. A menor parte da população local era branca e, de forma geral, compunha a elite da cidade. Eram os proprietários de engenho, os comerciantes e os altos funcionários do governo. Grande parte da população de baixa renda era negra, de origem africana e escravizada. Mas brancos, livres e pardos também pertenciam a essa franja da população. Altos preços em geral, principalmente dos gêneros alimentícios, gerou enorme insatisfação entre as camadas mais pobres da população de Salvador. E a crítica ao governo das preços elevados passou a ser divulgada em massa por meio de folhetos. A propósito, a influência iluminista era grande nas cidades brasileiras e os ideias de liberdade e igualdade se falavam em livros, folhetos e jornais vindos da França. Né? Passaram a ser cada vez mais intolerável que o Brasil continuasse sujeito às ordens de uma monarquia absolutista como a de Portugal. No entanto, os ideais iluministas não circulavam apenas por meio de folhas e livros. Também transmitidos de boca em boca chegavam aos grupos não letrados. Diferentemente do que ocorreu no contexto da Revolução, da Convenção Mineira, nesse caso, a Revolução Francesa já havia ocorrido. E as notícias referentes ao fim da monarquia e as mortes do rei Luís XVI e da Rainha Maria Antonieta, na guilhotina, tiveram grande repercussão na cidade. O sentimento anticolonial começou a conquistar espaço da população, preocupando as autoridades coloniais, né? Então, esse é o contexto. E aí, o que aconteceu, né? Em 1798, encontros considerados clandestinos começaram a acontecer em Salvador com o intuito de organizar um levante, tendo como comandar propostas atacar o Palácio do Governo, aprisionar o governador e proclamar a República Baiense, ou seja, separado da colônia, né, e proclamar a República Baiense. O plano consistia em ainda atacar os mosteiros, saquear os bens, soltar os presos das cadeias e afastar os responsáveis pela administração da capitania. Somado a isso, o combate às desigualdades étnico-raciais também estava na pauta do levante, que tinha como propostas o fim da escravidão e a separação entre igreja e Estado. Ou seja, dá para notar aí diferenças massivas em relação à congregação mineira, né? O combate às desigualdades étnico-raciais, o fim da escravidão, separação entre igreja e Estado, certo? Era uma revolução, era uma revolta de caráter muito mais social, popular, do que foi a Conjuração Mineira, certo? Na liderança da Convenção Baiana, também se destacaram mulheres negras, Ana Romano e Domingues Maria do Nascimento. O governador da Bahia, da Câmara da Bahia, jogou contra dos panfletos perigoso e iniciou uma devassa na tentativa de encontrar autores e das investigações. As autoridades prenderam o requerente de causas Domingues de Lisboa e o soldado Luiz Gonzaga das Virgens, acusando de serem autores dos panfletos. E aí, 8 de novembro de 1799, foi enforcado no Lago da Piedade os líderes da conjuração pertencentes às classes mais pobres. Olha aí, de novo. O Lucas Dantas, Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga e o João de Deus. Seus corpos foram esquartejados e pendurados em várias partes da cidade. Fazendo aquela mesma parada do outro, né? De novo da Convenção Mineira, né? Eles não também queriam se unir um pouco com as elites locais e tal, só que eles também eles queriam punir para mostrar que eles tinham poder, né? E eles escolheram os líderes mais pobres para serem esquartejados e servirem de exemplo, certo? E foi assim que se deu a Constituição Baiana, certo? É importante destacar justamente esse caráter mais popular dela, certo? Em relação e de querer mudar mais as coisas em relação à Constituição Mineira, certo? Ambos os levantes tiveram como consequência mais imediata garantir a proteção à elite e condenar as camadas mais pobres de Minas e da Bahia. As prisões nesse sentido foram bastante seletivas. As autoridades concentraram as atenções nas pessoas de origem mais pobre, evitando envolver nos atos punitivos os representantes das elites. Os candidatos foram açoitados e outros foram condenados a retornar para a África. Quatro dos conspiradores alfaiates receberam penas de morte e foram executados na forca. Já a República é a magética de Tiradentes e da Convenção Mineira é usada para construir a imagem a respeito do novo regime, certo? E é isso. Tipo, esses são os pontos. É uma parada bem simples, bem tranquilo. Os pontos diferenciais entre a Convenção Mineira e a Convenção Baiana são coisas que eu quero que vocês entendam, imaginem. E espero que eles fiquem bem e até a próxima aula. Valeu!